seriadores, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta para mais um vídeo. Eu sou a Jussara, esse é o canal Vida de Seriatriz. Tem alguns dias já que eu fiz um vídeo aqui pro canal falando sobre Crepúsculo. Eu estou lendo a saga novamente e eu fiz um vídeo deixando muito claro qual que é a minha opinião sobre a história, mas principalmente qual que é a minha opinião sobre o casal Edward Cullen e Bella Swan. Onde que eu quero chegar com essa história? Eu prometi pra vocês que eu continuaria lendo a saga. Inclusive, estou curtindo muito reler a saga, porque, surprise, surprise, eu não lembrava de muita coisa. E sabe uma coisa que é muito maneira? Eu não sei se eu quero falar isso nesse vídeo, porque toda vez que eu falo um trem assim, aparece alguém nos comentários cortando meu barato. Acho que eu vou guardar esse segredo. Vocês vão saber qual é esse segredo no próximo vídeo que eu for falar sobre Crepúsculo. Eu prometi pra vocês que a nossa conversa ainda não tinha se encerrado. Tudo que eu comecei a falar lá no meu vídeo de Crepúsculo ainda tinha continuação, porque conforme eu for ali lendo os livros, né, me inteirando um pouco mais da história, relembrando os detalhes, eu quero acrescentar algumas observações ali que eu abri, que eu comecei lá no meu vídeo sobre Crepúsculo. Um dos pontos principais a respeito dessa história é que eu nado completamente contra a maré e eu não acho o relacionamento entre Bella Swan e Edward Cullen um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, como muitas pessoas alegam que seja, e eu também não gosto da relação Bella e Jake, no sentido de eu não gosto da ideia de que eles poderiam ter ficado juntos no final se a autora tivesse escolhido dar um final diferente para essa história, mas eu não acho também que ela tenha pensado um dia em fazer isso, e eu vou falar sobre tudo isso no meu vídeo de hoje. Mas se você realmente quer ficar a par dessa conversa, entender o que eu tô falando, porque eu vou referenciar várias coisas que eu falei lá no primeiro vídeo, assista primeiro o vídeo que eu falo sobre Crepúsculo, que está aqui em cima, e hoje é dia então de falar sobre Lua Nova. Aproveitando que estou falando a respeito de livros, eu quero comunicá-los que eu estou no meu terceiro livro da Maratona Readathon. Sim, estou indo pro meu terceiro livro este mês. Tudo bom com vocês? Tudo bom? É o poder da Maratona Readathon, gente. Então, se você quer aproveitar, já fica de olho. O universo da próxima maratona já foi escolhido. É um universo que vocês, inclusive, gostam bastante. Então, se você ficou empolgado aí com a ideia de ter um incentivo pra ler, me segue no meu Instagram particular, mas também segue o Instagram do Universe Readathon pra você ficar por dentro. Então, deixa eu comunicar a vocês. Eu terminei Lua Nova, que foi o meu segundo livro deste mês, e o primeiro livro que eu li pra Maratona Readathon foi The Cursed Child, de Harry Potter and the Cursed Child, e eu fiz um vídeo falando também sobre essa leitura, vai estar linkado no card aqui em cima. E agora, para que vocês já fiquem cientes aí qual que vai ser a próxima resenha deste canal, eu estou indo para Cidade de los Ossos, que é Instrumentos Mortais, Cidade dos Ossos. Não sei se você conhece o livro, mas se você não conhece, é nesse livro aqui, ó, que Shadowhunters foi inspirado. Tá ligado? Não vá muito pela série, tá? O livro é muito melhor, mas a série é o meu xodózinho, quem sabe um dia eu não faça vídeo sobre ela. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu espero que você goste do vídeo de hoje. Se você gostar, deixa o seu joinha, que é super importante, e se inscreva no canal. Fica de olho, porque depois desse aqui vocês já sabem qual que vem, né? Não tô falando de Cidade dos Ossos, tô falando de Eclipse. Eu vou ler Eclipse, estou muito empolgada, mas não esse mês. Quem sabe no próximo, com a próxima maratona. Um breve resumão pra você que caiu aqui de paraquedas e por acaso quer tomar spoiler do livro, porque é só assim que eu consigo realmente entender você, porque eu vou dar spoiler nesse vídeo de hoje. Lua Nova é o segundo livro da saga Crepúsculo, e nesse livro aqui, 90% dele não tem Edward Cullen, então eu não entendi o propósito, mas eu entendo que a ausência dele neste livro foi muito necessária. E aí, nesse livro aqui, o que que acontece? Bella é chutada, leva o famigerado chute na bunda, porque Edward acredita, ele é realmente um coração muito puro, né? Vê-se por aqui, que estando ao lado da Bella, ela corre um risco gigantesco de bater as botas, porque, né, ela é uma pessoa toda desastrada que se corta com papel de presente, e aí na festa de aniversário dela, ela foi lá e fez o favor de se cortar na casa cheia de vampiro. O Jasper, coitado, voou pra cima da menina, foi um estardalhaço, e aí quebrou coisa, e aí o Edward falou, meu Deus, se essa menina continuar comigo, ela vai virar refeição em menos de uma semana. Aí ele falou, deixa eu chutar a bunda dela, porque eu acho que sem eu ao lado dela, vai ser melhor. Não sei de onde que Edward Cullen tira esse tipo de coisa, porque Bella Swan tá viva apenas porque o destino realmente quer que ela continue viva, porque já estava escrito nas estrelas, já tinha um propósito traçado desde o nascimento dela. A pessoa mais desastrada do mundo não chega aos pés
de Bella Swan. E aí nesse livro aqui, ela passa várias e várias páginas depressiva, ansiosa, triste. E é onde eu alerto você, se você tem ansiedade ou depressão, cuidado ao ler Lua Nova. É um baita de um gatilho, esse livro inteiro é um gatilho. E eu falo isso com propriedade, porque eu tenho ansiedade. E eu estava lendo o livro antes de dormir, bicho, mas era difícil dormir depois, viu? O coração batia até mais forte, porque a Bella fica num buraco. Então, cuidado ao ler esse livro. Bella Swan, então, entra ali numa depressão profunda, sem vontade de viver, até que um dia, por uma ordem do destino, ela escuta na mente dela a voz de Edward Cullen. E para ela isso basta. Então ela começa a procurar jeitos ali de tentar correr perigo, colocar a vida dela em risco para poder escutar a voz de Edward Cullen. E aí, nessa tentativa de se colocar em risco, ela acaba se aproximando de Jacob Black, que é o chuchuzinho queridinho de uma grande nação, né? Temos aí o Team Edward, temos aí o Team Jake, tem eu explicando pra vocês por que Bella e Jake não faz o menor sentido, e tem vocês me odiando aí do outro lado e me xingando nos comentários, que é assim que a gente mantém o flow. Então ela se aproxima do Jake, por quê? Porque ela lembra que, primeiro, na presença de Jacob, ela se sente ela mesma. E segundo, porque ele é mecânico, ele vai poder ajudar ela a reconstruir ali umas motos que ela tá pensando em andar de moto, porque ela tá ligada que se ela for andar de moto, ela vai ouvir a voz dela brigando com ela na voz do Edward. E aí, gente, durante todo o livro é construída uma relação entre Bella e Jacob, e aí muita gente confunde essa relação que nasceu entre eles ali como um potencial romance. Quero estragar o rolê de vocês não, mas eu não enxergo dessa forma não, a gente vai discutir sobre isso. Anyway, durante 90% do livro nós temos Bella e Jacob criando uma relação ali incrível, uma amizade super forte, e nós descobrimos que nessa história nós também temos lobisomens, que estão ali para proteger os cidadãos de Forks dos vampiros. E Bella Swan foi se meter com quem? Com os lobisomens, é claro. Mas vocês já conhecem essa história e se vocês estão aqui, não é para o resumão que vocês vieram, mas sim para saber o que eu acho de todo este rolê. E é isso que eu vou fazer agora. Quero começar falando então sobre relação Jacob e Bella, como eu enxergo que Dona Stephanie tenha escrito essa história. Ela pode falar em qualquer entrevista que ela fizer que ela realmente tinha pensado, tinha considerado em deixar Bella com Jacob no final. Mas, gente, se você olhar nas entrelinhas, nunca existiu essa possibilidade. Gravem isso que eu estou falando para vocês e vocês vão entender isso até o fim desse vídeo. É a minha missão. O primeiro ponto é que a chegada do Jacob nessa história, ela vem para pontuar algo muito importante, que foi algo que eu comecei a falar para vocês lá no meu primeiro vídeo, quando eu falo sobre Crepúsculo. A Bella não é uma pessoa, uma humana normal. Ela não é, nunca foi. Ela não nasceu normal. Ela já nasceu com o destino dela estabelecido ali, de que em algum momento a vida dela ia cruzar com a vida do Edward e os dois iriam ser vampiros juntos, felizes para sempre, para todo sempre. E por que eu tô falando isso, gente? Tem um momento aqui em Lua Nova, logo no começo do livro, quando ela e o Edward ainda são um casal, que eles estão na escola e eles estão entre os seres humanos. E ela comenta que, apesar de lindos e maravilhosos, os Cullens, eles meio que repelem os seres humanos. As pessoas normais, elas não ficam confortáveis ao lado deles. Alguma coisa incomoda todos os amigos da Bella e eles não conseguem ficar de maneira confortável ao lado do Edward e ao lado da Alice. Ela, porém, entretanto, todavia, ela consegue ficar extremamente tranquila na presença dos Cullens, e o desafio para ela realmente é quando ela precisa socializar com os seres humanos. Ela não consegue socializar direito nem mesmo com a mãe dela ou com o pai dela, que é tão estranho quanto ela. Isso pra mim já esclarece muito de quem é a personagem Bella e já esclarece muito que ela não pode ser considerada uma ser humano normal. Porém, nós temos a entrada então de Jacob Black. Tem um ponto na história super interessante que a Bella reforça que ela não consegue entender por que ela se sente tão confortável ao lado do Jake, porque ele é o único ser humano com quem ela se sente confortável. E aí, um pouco mais pra frente da história, a gente descobre que Jake Black não é e nem nunca foi um ser humano normal. Vocês entendem o ponto aqui? Vocês entendem que Bella sempre se sentiu confortável ao lado do amigo porque o amigo nunca foi um ser humano normal?
Obrigada de nada a todos. E aí um segundo ponto que eu já tinha também debatido com vocês lá no meu livro de Crepúsculo, mas que fica muito mais reforçado aqui em Lua Nova, é o ponto de ser um relacionamento tóxico, né? Ah, mas Edward é tóxico e a Bella também não sabe levar essa relação de forma correta, os dois são problemáticos, é uma relação que não poderia acontecer porque mais prejudica do que ajuda os dois. Vocês não estão lendo certo. Quando você lê Lua Nova, lá no começo do livro nós temos uma cena em que os dois estão assistindo Romeu e Julieta. O relacionamento dos dois é muito inspirado, entre aspas, aí, em Romeu e Julieta, nessa questão do trágico, nessa questão do drama. E ali naquela conversa dos dois, o Edward confidencia a Bella de que ele pensou em procurar os Volturi quando ele achou que a Bella tinha morrido lá no ataque do James. E a Bella surta, ela fala: meu anjo, como assim você ia se matar? Meu amor, um mundo não pode existir sem Edward Cullen. Ela está completamente correta. Só que aí ele vira o jogo, ele fala pra ela: legal, mas e se fosse o contrário? E se eu tivesse morrido? Ou seja, ele entende que o que ela sente por ele é exatamente um reflexo do que ele sente por ela. Então, quando os dois estão conversando ali, parece uma conversa banal, parece que é só antecipação para o que vai acontecer lá pro fim do livro, mas na verdade não, é fundamental que vocês entendam que naquele momento eles estão estabelecendo ali de que um não pode viver sem o outro e ponto final. Quando a gente chega lá no fim, que a Rosalie conta pro Edward que a Bella morreu antes mesmo de ter essa informação confirmada pela Alice, o Edward não pensa duas vezes e vai procurar os Volturi. E assim que a Bella fica sabendo disso, é como se o mundo dela tivesse desmoronado. Só que aí, depois que passa todo o rolê do encontro com os vampiros, com o Aro e blá blá blá, a gente tem uma conversa muito interessante acontecendo entre os dois, em que o Edward fala pra ela que, quando esteve na ausência dela, ele sentia como se ele tivesse metade de tudo, como se o coração dele fosse uma metade, como se o pulmão dele fosse uma metade. Ele sentiu realmente como se tivesse um buraco enorme dentro dele. E a Bella ficou como durante todo esse livro, com um buraco faltando também. Ela menciona esse danado desse buraco o livro inteiro. Tanto que quando eles vão pra casa dos Cullen, pra ela poder, né, falar: meu anjo, você não opina mais, tá? Se você não me transformar, outra pessoa vai me transformar porque eu já cansei de você. No meio do caminho, os dois estão conversando e ela finalmente entende por que ela escutou a voz dele como um sistema ali de repreensão. Porque na cabeça dela, a preocupação constante do Edward com a sobrevivência dela é o que significa o quanto ele ama ela, tanto que ela fala depois: eu finalmente entendi, você me ama. Até então, estava sendo muito fácil para ela acreditar que ele não amava ela, porque, né, como que isso pode acontecer? Eu sou uma humana normal, só que você não é, Bella Swan. Estou tentando falar isso desde o primeiro vídeo. E aí você fala: tá, Jussara, mas a relação entre ela e o Jake é super bonita, os dois se entendem, os dois se completam de alguma forma. Eu concordo com você. Eu acho que a Bella completa o Jacob de alguma forma, mas esse completar, ele é explicado nos próximos livros e a gente vai discutir esse momento da história quando a gente chegar lá para Eclipse Amanhecer, porque não tá no momento ainda. Mas quando o assunto é o coração da Bella, quando o assunto é uma questão de realmente de alma gêmea, quando a questão é o amor, a Bella mesmo chega a falar que tudo que ela poderia oferecer ao Jacob é um eco extremamente fraco daquele sentimento que ela teve pelo Edward. Ou seja, vamos supor aí que o Edward cai no mundo e fala: não vou voltar nunca mais, Bella que lute. Ela nunca conseguiria oferecer ao Jacob 100% daquele mesmo sentimento que ela ofereceu ao Edward. E o Jacob merece mais do que isso. E na verdade, a Bella nunca sentiu atração física ou teve realmente um sentimento de amor, assim, entre casais e tudo mais. Isso é criado na cabeça dela, essa possibilidade se abre pra ela porque o Jacob é insistente. Porque se ele não fosse insistente, ela nunca cogitaria por si só. É necessário que ele fique martelando na cabeça dela essa possibilidade para ela finalmente começar a considerar essa possibilidade. E para reforçar ainda mais essa questão de que Bella e Edward é o casal fechado mesmo, é o casal 100% da história, nós temos um momento muito interessante no livro que eu não me recordo de ter no filme. Eu vou assistir o filme de novo, terá vídeo aqui no canal também, que é informado pra gente que o Marcus, ele tem um poder especial, assim como o Edward, como a Jane, blá blá blá, que ele consegue ver relacionamentos, ou seja, ele consegue entender a ligação que existe entre determinado casal. E ele fica surpreso com o relacionamento entre ela e o Edward. Ele fica chocado com o que ele acabou de sentir, como se fosse algo único. E o Aro fica intrigado com isso. Por isso que ele meio que liberta e ele deixa que a Bella continue vivendo, porque ele tá curioso pra ver ela como
vampira porque ela desafia tudo aquilo que ele já conheceu até hoje. Vocês vê que a história vai reforçando todo o tempo que a Bella nasceu pra isso? E saindo um pouquinho de Bella, Jacob, Edward, porque o livro ele tem um momento, um pedacinho assim importante sobre outro personagem, eu quero reforçar aqui como é incrível a maneira como o Carlisle enxerga a vida. Eu acho o Carlisle muito parecido com o Aro em alguns momentos, e eu acredito que, dado a convivência dos dois no passado, isso tenha vindo, né, um pouco do Aro pra ele. Mas é muito interessante como ele enxerga a vida. Ele não enxerga com lamentações como o Edward enxerga, mas ele também não enxerga de forma irresponsável. Ele acredita que o que foi concedido a ele cabe a ele escolher como usar, sabe? Se ele vai usar de forma irresponsável, sair matando todos os seres humanos que ele encontrar pela frente, ou se ele vai usar isso a seu favor. E vindo da família que ele veio, ele decidiu ir pela segunda opção. E é super bonito esse momento da história, porque ele impacta diretamente ao que acontece no fim, que é quando o Edward fala, nossa, o Carlisle tinha razão, que ele acha que ele tá no céu. Então o Carlisle fica tentando enfiar essa ideia de vida na cabeça do Edward, tipo, você não precisa se punir enquanto você está vivendo. Se a gente vai pro inferno no fim disso tudo, pelo menos vamos fazer alguma coisa boa com a vida que a gente ganhou aqui em cima. Outro momento que eu acho incrível no livro também é como a Stephanie escolheu descrever a depressão da Bella, porque nós temos um compilado de páginas vazias, porque é realmente assim, a depressão ela te deixa vazio, você não tem nada para preencher aquelas páginas da sua vida quando você está depressivo. E eu gosto muito também quando o Charlie conta pra Alice como a Bella se sentiu depois que o Edward foi embora. E eu imagino que a Alice tenha ficado um pouco chocada, porque eu acredito que o Edward tenha se comportado da mesma forma. Talvez não de forma tão humana como a Bella, mas da forma dele, ele também entrou em depressão. E no meu vídeo de Crepúsculo e no início desse vídeo, eu comentei com vocês que o destino ele trabalha em favor de unir Bella e Edward Cullen. E aqui nesse livro, nós temos o destino de novo se metendo no meio da história para poder colocar a Bella de um jeito ou de outro no caminho do Edward de novo. Do nada ela entra numa rua, encontra uns caras, lembra da primeira vez em que o Edward salvou ela e aí ela vai conversar com eles e blá blá blá. Depois, do nada, ela tá andando super triste, chateada, esbarra com o quê? Motos. Justamente as motos que vão colocar ela no caminho do Jacob, que vão colocar ela no caminho do penhasco, que vai fazer com que ela pule do penhasco. Entendeu? E outra coisa muito interessante em Lua Nova, e isso pra mim, quando eu me dei conta, eu fiquei chocada, é que o inconsciente da Bella, ele trabalha o tempo todo e se ela prestasse um pouquinho mais de atenção, ela não sofreria tanto. A cabeça da Bella já é um mistério durante toda a história e lá pro fim da história a gente descobre exatamente como que funciona. Só que além disso, além dessa máquina protetora, ela tem também uma máquina que prevê o futuro de alguma forma. O inconsciente dela fica trabalhando o tempo todo para contar para ela coisas que ela precisa saber. Tanto que o Jacob usa disso, né, desse armazenamento do inconsciente dela para poder contar para ela o que tá acontecendo com ele. E aí tem um momento, gente, para mim que bateu o martelo e eu falei, eu já tava desconfiada disso, mas agora eu tenho certeza, que é mais pro fim do livro, quando ela pula do penhasco. Ela tá lá na casa do Jacob, porque ela já tá sã e salva, ela dorme, e enquanto ela estava dormindo, ela tem vários sonhos, um atrás do outro, alguns pesadelos, ela consegue enxergar a Victoria na água, blá blá blá, só que ela fala, todos esses sonhos, eles foram se apagando antes de eu acordar, e apenas um ficou, que é quem? Julieta. Ela sonha com Julieta. Por que ela sonhou com Julieta? Porque o Romeu dela vai pensar que ela morreu e vai pra onde? Pros Volturi. Ai, esse livro é fantástico e ainda tem gente que fala que Crepúsculo é ruim. Gente, quando eu falo assim, olha, você tem que saber ler pra gostar de livro, é disso que eu tô falando. Resumindo pra vocês, gente, eu gosto muito desse livro aqui. Muito mesmo, mas com certeza ele foi escrito realmente para deixar a gente com mais clareza a respeito da protagonista e para começar a construir, né, a introdução aí do Jacob na história, porque ele é muito importante mais pra frente. Mas enfim, eu acho que este livro aqui dos 4 é o mais importante para definir a relação Edward e Bella e principalmente para definir quem é a nossa protagonista. E vocês têm noção, gente, de que a gente quase perde Edward Cullen por causa de Jake? Eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!